a transfiguração de Jesus. E essa passagem, ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos. Em Mateus, no capítulo 17, versículo de 1 a 9, e Marcos, no capítulo 9, versículo de 2 a 10, e em Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 36. Nós vamos reler Lucas e vamos já fazer alguma adaptação em termos de uma melhor tradução. Cerca de 8 dias depois de haver dito essas palavras, Jesus chamou a Pedro, a Tiago e a João e subiu a um monte alto para orar. E, enquanto orava, mudou-se ou metamorfoseou-se o seu rosto. Suas vestes se tornaram alvas e resplandecentes. Eis que 2 homens com ele conversavam, a saber, Moisés e Elias, que apareceram cheios de glória. Falavam e discutiam sobre a sua saída ou seu êxodo que ele estava para realizar em Jerusalém. Pedro e seus 2 companheiros, que haviam adormecido porque estavam sobrecarregados de sono, permaneciam espertos, viram a glória dele, de Jesus, e os 2 homens que com ele se achavam. Sucedeu que, enquanto estes iam se afastando de Jesus, Pedro, não sabendo o que dizia, propôs: Mestre, comandante, aqui estamos bem. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Quando ele ainda falava, veio uma nuvem e a sua sombra cobriu a todos. E com a nuvem os envolvia e eles se sentiram entrar na nuvem, amedrontados. E uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é o meu filho amado, de forma especial. Escutai. Enquanto a voz falava, Jesus estava só. Os discípulos se calaram, nada disseram a ninguém sobre o que aconteceu naquele dia, do que eles tinham visto. Muito bem. Essa é uma das passagens mais bonitas, né? Jesus, ele, na transfiguração, ficando com o seu rosto transformado no sol e as suas vestes tão alvas, brilhantes, né? Como se nenhum lavandeiro conseguisse lavar desta forma, né? Então ele antecede uma glória, que é a chamada glória da ascensão, em que ele sobe aos céus numa nuvem de luz. Vamos com calma e entender por que aconteceu isso precisamente nesse momento do estudo. O estudo começa assim: cerca de 8 dias depois, em Marcos e em Mateus está assim, cerca de 6 dias. Olha, cerca de 6 dias, cerca de 8 dias, todos os 2 estão certos. Cerca, né? Quer dizer, um tempo depois, um calculou 6 dias, o outro 8. Né? Então, mais ou menos um tempo depois do que tinha acontecido. O que é que tinha acontecido para que agora eles fazem essa ponte 8 dias depois? Então, o que tinha acontecido é que Jesus estava conversando com Pedro e com os outros apóstolos e depois com a multidão, e vai falar sobre a importância do discipulado.
a importância de ser discípulo dele, né? E que ser discípulo de Jesus é algo que arremete, ou que leva a um compromisso com Deus, um compromisso com a vontade divina, que pode acarretar, inclusive, sacrifícios aqui na terra. Jesus fala que tem que haver um amor tal a Deus, um gosto tal pelas coisas de Deus e não pelas coisas dos homens. Que quem tem esse comportamento é verdadeiramente discípulo dele. Então, Jesus conversando sobre isso, sobre esse tema, e dizendo que esse gosto pelas coisas de Deus, só assim se é verdadeiramente discípulo, poderá chegar até de você ser perseguido aqui. E sendo perseguido, você mantém ainda por amor a Deus, né, a resistência de, mesmo sendo perseguido, e às vezes perseguido por cruz ou pelo martírio, você continua preferindo ficar com Deus, mesmo passando pelo martírio. Olha, nesse exato momento, diz o texto, 8 dias depois, aí vem essa passagem da transfiguração. Qual é a relação dessas duas passagens? E que nós ainda vamos ter mais um capítulo na frente para fechar esse tema. Qual é a relação de uma passagem com outra? Vamos lá. Jesus, ele dizia várias vezes que ele tinha de sofrer na mão das autoridades, as autoridades tanto do judaísmo como de Roma. Jesus seria perseguido. Ele, além de ser perseguido, ele também iria ser traído. Ele iria para a cruz e ele iria ressuscitar. Essa é a sequência do que ele dizia. E Pedro adorava Jesus. E Jesus falava isso, não só para os apóstolos, mas também para a multidão. Aliás, no texto de Lucas, Jesus falava para todos, então serve até para a gente. Jesus ficava dizendo isso, que ele tinha inclusive de ir para Jerusalém para lá, nesse local onde ele tinha tantos inimigos, os inimigos de Roma e do judaísmo, para sofrer isso tudo. Sofrer, ser perseguido, ir para a cruz e tal, mas que ele iria ressuscitar. Ele então conversava sobre isso e Pedro veio repreendê-lo. Por que Pedro veio repreender? Porque Pedro o amava. E quando você gosta de alguém, você não quer que a pessoa passe por essas coisas tão desagradáveis. Além de serem coisas desagradáveis, você tem um costume de dizer, não fale essa coisa porque isso atrai. Né? Então, como eu dizia nas outras palestras, tem gente que não fala a palavra diabo, não fala a palavra câncer. Eu dei até o exemplo do meu pai, que brigou muito comigo, porque eu perguntei se o irmão dele morreu de loucura. Olha que coisa, né? Então não se falava nem uma palavra como essa. Então, por quê? Porque atrai. Então eu contava aqui, na música lá do Roberto Carlos, né? Em que tudo mais vai para o inferno, que o papai não deixava a gente cantar dessa forma, em que tudo mais vai plantar batata, mesmo não rimando, mesmo não tendo graça. Mas por quê? Porque atrai. Mas ele não está fazendo isso. Você pode dizer que é fanatismo, ignorância do meu pai, mas não pode se negar que ele tinha um grande amor por nós, porque se ele achava que essas coisas atraíam, mostrava que ele não queria que a gente passasse por nada disso. Né? Não vamos atrair coisa ruim. Por quê? Porque eu te amo. Eu não quero que você passe por nada ruim. Ora, é assim então que Pedro inverte o papel. Pedro, sendo discípulo, resolve repreender Jesus. Jesus não fala uma coisa dessa. Não fala isso. Não vamos para lá. Não vamos deixar isso acontecer. Né? E Jesus então manda ele se calar. Cala a boca. Vai atrás de mim. Me obedece. Você está sendo adversário da vontade divina. Então agora ele dá um novo exemplo. Ele diz que isso aqui é uma vontade divina. E que Pedro estava sendo contra essa vontade divina. Ele estava se opondo a essa vontade. Vai
mestre aqui, não você, vai atrás, quer dizer, me segue, me obedece, que eu sei o que eu estou fazendo. Quer dizer, então Jesus estava consciente da vontade divina. E que Pedro não tinha essa consciência. Então, como ele não tinha esta consciência, apesar de não se negar no carinho dele por Jesus, mas havia uma coisa maior, era uma vontade divina. Então Jesus fala: Pedro, não vamos inverter os papéis, o mestre aqui sou eu, vai atrás de mim, me segue, me obedece. Você está sendo um adversário, um opositor. É a mesma palavra para Satanás e para diabo. É a mesma palavra. Diabo está em grego e Satanás está em hebraico. Você está sendo um opositor da vontade divina. Não faça isso. Porque você está tendo mais gosto. Você tem mais gosto pelas coisas do homem ou do mundo do que das coisas de Deus. Então tem coisas de Deus e tem coisas do mundo. Pedro estava mais preso às coisas do mundo do que às coisas de Deus. Qual eram as coisas do mundo? Pedro sabia que ir para um lugar perigoso, onde tem muitos inimigos, não convém. Sofrer não é bom. Ser perseguido não é bom. Ir para a cruz e morrer, como diz o texto, também não é bom. E isso tudo ele sabia por instinto. Isso é instinto. Eu sei que não é bom. E todos nós sabemos que realmente não é bom. Sobre a ressurreição ele não entendia nada. Ainda ninguém tinha ressuscitado. Então, quando Jesus falou sobre, eu vou passar por esse sofrimento, toda essa perseguição pela cruz, pela morte, mas depois eu vou ressuscitar, e aqui está o lado bom, o lado positivo, Pedro não via o lado bom positivo, porque isso para ele era uma incógnita, era uma interrogação. O que é ressuscitar? Nunca tinha acontecido isso. Sabe? Agora, o homem sabe que até aqui, que até eu morrer, é muito ruim. Agora, Jesus diz: então, me obedece, Pedro. Há uma vontade divina. E quando você não quer que eu cumpra a vontade divina, como se estivesse dizendo, esse é o meu destino, e o destino é a vontade divina, você então não está percebendo que você está sendo opositor à vontade divina. E não é bom ir contra a lei divina. Aliás, toda vez que a gente vai contra a lei divina, quem sai quebrado somos nós. É como uma engrenagem. Imagina uma engrenagem, os dentes da engrenagem, uma com os dentes muito grandes, a outra menor. Quando a engrenagem gira, se a menor não obedecer, ela vai ficar com os dentes quebrados. Quer dizer, o homem só sai com os ossos quebrados quando ele não segue a lei. Então você pega a atenção dele. Você não seguindo a lei, você vai ser contra a vontade divina, e no fundo vai acontecer o que Deus quer e não o que você quer. A gente não deve ser opositor. Mais ainda. Mas por que você está fazendo isso? Porque você tem um gosto pelas coisas do mundo. E as coisas do mundo falam isso mesmo. Não é bom ir para um lugar perigoso, não é bom sofrer, não é bom ser perseguido, não é bom ir para a cruz, porque dói muito, e não é bom morrer. Sobre ressuscitar eu não entendo. Ele deixava isso em branco. Agora, a única coisa que eu entendi é por que Pedro tem um gosto pelas coisas do mundo, e aqui nós temos um gosto pelas coisas de Deus. Por que Deus quer toda essa negatividade? Parece que Jesus está dizendo que Deus quer essa vontade divina. Não é assim. Deus é amor. O que ele está querendo é o amor. O amor é que é o importante. Deus é amor. A coisa divina é o amor. Agora, por causa do amor a Deus, vamos ver, esse aqui que é o ponto. Por causa do amor a Deus, é que se eu tiver de passar por todas essas situações adversas, e se disser assim, você tem uma opção, deixa de amar a Deus, passa a amar as coisas do mundo, e não precisa passar por essa situação.
aí você não tem as coisas de Deus, o amor de Deus, e sim as coisas do mundo. Então, se o mundo é assim cruel mesmo, o que adianta eu querer ser justo? Para quê? O que adianta ser justo? Então deixa pra lá. Ora, no exato momento que você tem essa visão, é um direito seu. Você vai ficar com as coisas do mundo, mas você não vai fazer nada pela justiça. Agora, se você fala, não, eu vou querer ser justo. Mas se for justo, eu vou pagar uma pena por causa disso. Se for justo, eu vou me botar na cruz. Aí você tem que ver. Não é porque você queira a cruz. Ninguém quer ir para a cruz. Ninguém quer sofrer. Mas por causa da justiça, por causa do amor divino, eu até aceito ir para a cruz. Só que aqui no nosso mundo é tudo invertido. Jesus falava do amor que é perdão, do amor que tem que perdoar tanto, inclusive amar o inimigo, fazer bem aquele que te persegue e calunia, fica muito complicado. E Jesus queria levar isso até o fim. Ora, quando botaram ele na cruz, ele diz, Pai, perdoa. Ora, porque acima da cruz, não que ele quisesse ir para a cruz, tanto que ele está pedindo perdão para as pessoas lá, isso é uma coisa ruim. Mas, se o mundo quiser que eu mude de ideia, que deixe de amar a Deus, deixe de fazer o bem e tal, por causa da cruz, eu vou para a cruz, mas eu não mudo de ideia. Tanto que ele cumpriu tudo, e diz o texto do Evangelho, e ele, depois de tudo consumado, ou melhor, de tudo cumprido, ele rendeu o Espírito ao Pai, quer dizer, cumpriu tudo o que era da vontade divina. Então não é que o Espírito Superior queira todos esses sofrimentos, ele quer o amor de Deus. E como aqui o mundo reage perseguindo todos os enviados, porque aqui o mundo é o contrário, isso aqui é um antissistema. Então, como aqui o mundo ainda predomina o mal, e é contrário ao bem, e o que predomina aqui é a violência, é a mentira, é a astúcia, então é a traição, e você tem que viver aqui, né, como ovelha no meio de lobos, como disse Jesus. Não é fácil. E aí é opção. Ele não nega. Se você quiser ficar com as coisas do mundo, pode ficar. Mas as coisas de Deus é assim. As coisas de Deus aqui neste mundo, não tem um que passe aqui fazendo as coisas de Deus que não sofre. Aí você vai para a história, você pega os mártires, os profetas antes de Jesus, né? Sócrates, só porque queria pregar para os jovens, teve que tomar uma quantidade de cicuta que matava 10 cavalos, né? Gandhi, agora no nosso século, levou tiro no peito. Chico Xavier foi condenado, foi para a justiça, recebendo um processo judicial, problema de dinheiro, direitos autorais, né? Petro Baldi que tomaram a casa dele, e assim vai. Joana d'Arc botaram na fogueira, não é isso? São Jorge tiveram de degolá-lo. E então, os exemplos, mais exemplos. E é todos que passam aqui sofrem. Mas não que eles queiram sofrer, é o único jeito. Para eu continuar amando a Deus nesse mundo, ao contrário, é assim difícil. Mas com isso o mundo gradativamente vai se transformando, porque o ideal vai ficando aqui, mais um pouco, e o mundo vai melhorando. Essa é a reflexão. 2000 anos depois, já estamos melhores? Acho que estamos, né? Pelo menos essa porta aqui está aberta e a gente pode falar dessas coisas aparentemente à vontade, né? Naquela época não podia, tinha que ficar escondido nas catacumbas, e quando pegava os cristãos metiam na arena, na fogueira, etc. Muito bem. Então diz Jesus o seguinte: se você quer realmente me seguir, tá bom. Aí veio a lição que nós demos na vez passada. Se você resolve ser meu discípulo, essa edição do discipulado, que vai amarrar com esse capítulo. 6 dias depois, aí então conclui com essa lição. Se você quer me seguir, você precisa, para seguir, renunciar ao ego, ao seu eu, à sua vaidade. É fácil. Seguir Jesus, já sabe, se você quiser seguir Jesus, ou melhor, seguir o Evangelho, seguir Deus, seguir o amor, você já sabe que vai passar por problema. Então ele diz: segue
renuncie a você mesmo e carregue a sua cruz. Porque a cruz vai ser um dos problemas da vida. Então, renuncie a si mesmo e carregue cada dia a sua cruz. Parece que a cruz é pior do que renunciar, é o diferente, ao contrário. Renunciar a si mesmo é mais difícil que carregar a cruz. Tem gente que consegue até sofrer, mas não gosta de ser repreendido, não gosta de ser ironizado, não gosta de abaixar a cabeça, o orgulho, a vaidade, renunciar a si mesmo. Aí a fase mais frouxa, a palavra mais frouxa, ser humilde. Humilde é se esvaziar de si mesmo. Olha como disse João Batista, quando ele viu Jesus. É necessário que eu diminua para que ele cresça. Ser humilde não é fácil. E além de renunciar, você ainda tem que, além de renunciar a sua vaidade, você ainda tem que suportar as coisas do mundo. Quer fazer isso? É meu discípulo, está chamado. E esse vai colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, que é o amor. E se precisarem passar por todos esses sofrimentos, então a gente passa. Mas Jesus ainda deu uma liçãozinha a mais. Porque a situação é tal quando vem essa perseguição do mundo, e o mundo persegue a todos os gênios, a todos os santos, a todos os cientistas que passam no bem aqui na Terra, o homem persegue, a humanidade persegue o bem. Então, preste atenção. Se você quiser salvar aqui a sua vida, você vai perder. Mas se você perder a sua vida por causa de mim, você vai salvá-la. Agora a reflexão fica mais fácil. Ele não está dizendo que a gente vai ter que dar a vida aqui. Mas, na hora do confronto, se quiserem tomar a tua vida, e se você quiser preservar ela, não de jeito nenhum, então eu vou cair fora, não vou mais falar do cristianismo, só para não morrer, pronto, é um direito seu. Aí você renuncia na hora. Eu não sou cristão mais, eu não quero seguir Jesus. Muitos fizeram isso. Vão ficar aqui, realmente vão continuar a sua vida e depois vão morrer. Vão morrer de quê? De uma doença, de um tumor, de um acidente, ou vão morrer de velhice. Vão morrer. E passaram a vida de ser mais um. É só mais um. Esse é o normal. Agora, se você quiser perder a sua vida, quer dizer, na hora do confronto, se chamar assim para tomar a tua vida, e você quiser fazer isso por causa de mim, quer dizer, não pela vida em si, ninguém quer perder a vida, ninguém quer ir para a cruz, ninguém quer sofrer, mas se você faz isso por causa de mim, quer dizer, por causa do amor, quer dizer, coloca o amor acima de tudo, aí é o ponto extraordinário. Esse é o verdadeiro discípulo, que tem um amor, o compromisso com a lei acima de tudo. Dito isso, vem a passagem de hoje. 6 dias depois, ou 8 dias depois, um tempo depois, Jesus resolveu mostrar de forma clara como que as coisas eram. Só que ele vai pegar 3 discípulos muito especiais do seu grupo. Pedro, João, o irmão de João chamado Tiago. Ele pega esses 3 e sobe a um monte alto para orar. E eles lá vão orar nesse monte, e lá em oração Jesus começa a se fazer uma metamorfose, essa é a palavra do texto, uma transfiguração, uma mudança no seu rosto, passa a brilhar como o sol, e as suas vestes começam a ficar translúcidas, luminosas, resplandecentes, alva como a neve, branca como se nenhum lavandeiro conseguisse fazer aqui na terra. Há um fenômeno de transfiguração. Repare que é um ensaio para a tal da ressurreição, que os apóstolos já não estavam aqui nessa conversa levando em consideração. Quando Pedro diz, por ter gosto pelas coisas do mundo,
Ir para lugar perigoso é ruim. Sofrer é ruim. Ir para a cruz é ruim. Morrer é ruim. Mas Jesus disse, eu vou ressuscitar. Pô, mas você não entendi. O que é ressuscitar? Aí o que Jesus faz? Chama Pedro e chama mais 2 outros companheiros importantes do apostolado, um dos primeiros, né? Que é João, Tiago e Pedro, e dá uma palhinha, eu vou falar assim na linguagem dos artistas, dá uma palhinha, dá uma introdução do que é a glória espiritual. Porque não é fácil você tirar da cabeça de um homem que, se por causa do amor, e para eu continuar no amor, eu tenho que ir para um lugar perigoso, eu tenho que sofrer, eu vou ser perseguido, eu vou para a cruz, eu vou morrer. Isso é uma realidade muito dura para a gente. Desde que o homem é homem na terra, ele sabe o que é isso daqui. Isso é uma força instintiva. E diz Charles Darwin, na luta pela sobrevivência, né? O medo da morte é uma luta para você sobreviver. Uma defesa. Uma defesa importante. É a defesa principal, a defesa da vida. Agora, você reverter esse quadro e mostrar que, apesar disso, se você perder a sua vida por amor, você vai ter ressurreição. Mas então precisa ser demonstrado. Por isso que ele sobe ao monte para orar. Diz a passagem que era um monte alto, o Monte Tabor, segundo a tradição. Ele vai a esse monte alto com esses 3 companheiros. E lá, quando ele estava orando, o que acontece? O seu rosto brilha como o sol. Quer dizer, ele começa a viver uma realidade translúcida, ou melhor, espiritual. Aqui entre nós, a sua veste também se transforma toda, quer dizer, o seu corpo se transforma. Isso é uma transfiguração total, que não foi só da face, mas inclusive das vestimentas. É lógico que do corpo também, mas como a veste judaica é toda, a manga é comprida e a roupa também é comprida, quer dizer, não pode falar do corpo, só o rosto fica do lado de fora. O rosto ficou como o sol e a veste toda mudou, quer dizer, foi uma transfiguração por inteiro. E aí, nesse exato momento, diz a passagem que eles estavam ali orando e estavam com um pouco de sono, apesar da tradução estar um pouco complicada, mas nós refizemos ela. Apesar de eles estarem com sono, perseveraram e continuaram. Quer dizer, é como se o fenômeno, eles estavam pesados de sono, mas a situação era tão maravilhosa que eles persistiram a acordar. E aí eles reparam 2 homens conversando com Jesus. Um, Moisés, e outro, Elias. Moisés viveu cerca de 1.300 anos antes daquele momento. E Elias, 700 anos, 800, 700 anos antes daquele momento. E os 2 estavam conversando com Jesus. Quem era Moisés? Moisés, o representante da lei. Através de Moisés foi dada a lei e a organização então social. Com a lei, socialmente as pessoas puderam viver melhor. Houve uma organização social ou da civilização, explicando e demonstrando como a criatura tem que se comportar. Com Elias, nós temos o profeta, ele é um dos principais profetas, um profeta extraordinário, que vem, como se estivesse dizendo, o líder entre os profetas, o cabeça entre os profetas, que vem dizer, antes de tudo, sobre a mensagem que o profeta traz, a mensagem de Deus, e alerta para o mundo. O que o profeta faz? A mensagem de Deus alerta o mundo com relação aos erros, manda o mundo se consertar, explica as suas dores e anuncia que vem a salvação, que é Jesus. Por isso que todos os profetas falam da vinda do Messias. Então vamos lá. O próprio Moisés, também como profeta, falou da vinda do Messias. Tem uma passagem do livro do Deuteronômio, no capítulo 18, que diz: e virá um semelhante a ti, escutai-o. É ele que você tem que escutar. Quer dizer, Moisés já anuncia Jesus. E quando vem Elias, e aí Elias está representando todos os profetas, eles não só anunciam a mensagem divina,
alertam contra os erros dos homens e falam, todos os profetas, que o Messias viria. E ele traria a salvação, ou melhor, escutai. Agora, então, aqueles dois ali estavam materializados. E Jesus transfigurado, também materializado, os três ali, e os outros três, Pedro, Tiago e João, ouviram a mensagem. E o que eles conversavam? Moisés, Elias e Jesus, diz o texto, conversavam ou discutiam no sentido de fazer discurso, de explicar, não é discussão em termos acalorados, discussão no sentido de explicação, sobre como seria a saída de Jesus, que já estava para acontecer em Jerusalém. A saída dele, olha como que eles tratam a palavra no texto, como trata a morte. O tal do morrer, vai para a cruz e vai morrer. Eles interpretam a saída de Jesus, essa é a palavra que está no texto, a saída de Jesus que já estava para acontecer. Agora, a melhor tradução, que é o que faz o professor Pastorino no capítulo 4, página 107 da sua Sabedoria do Evangelho. Pastorino, professor de grego, de latim, então ele traduz assim o texto grego. Discutiam sobre sua saída, que ele estava para realizar em Jerusalém. Essa passagem aqui é maravilhosa, porque ia ser a morte dele, ou melhor, a saída dele, mas que ele, ou melhor, Jesus estava para realizar em Jerusalém. Em outras palavras, não eram os soldados romanos que o matavam porque queriam, não eram nem os judeus que o entregavam porque queriam. Todo homem pode ter essa vontade. O destino de Deus está acima disso tudo. Tanto quando Pilatos perguntava para Jesus e ele calava, Pilatos disse, não sabe que eu tenho o poder de dar e tomar a tua vida, tu não sabe disso? Jesus disse, esse poder só foi te dado pelo Pai. Se não fosse o Pai, você não tinha esse poder. Então, por isso que diz o texto também, quando Jesus foi preso, e que iam levá-lo preso lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, na quinta-feira santa à noite, quando os soldados vieram em busca de Jesus com paus e fogo, ele dá um passo à frente, ele vai na direção do soldado e pergunta, quem vocês estão buscando? E eles disseram, Jesus de Nazaré, e Jesus disse, sou eu, e houve uma confusão tremenda e eles caíram por terra. Aí diz a passagem, Jesus se deixando levar. Então, quer dizer, aí o texto está dizendo que ele é tão extraordinário que ele estava até acima da própria vontade dos homens. Mas, voltando, então eles discutiram sobre essa saída de Jesus, e a palavra traduzida aqui para saída, lá no texto, no original, é êxodo. Interessante, a palavra no grego, no hebraico está êxodo, no grego está êxodo, ou melhor, seria o êxodo de Jesus, o êxodo, a saída de Jesus. E aí, quando falaram isso, veio uma nuvem que a sombra dela envolveu a todos. Uma voz saiu de dentro dessa nuvem e disse, este é o meu filho bem-amado, escutai. Olha, já tinha Moisés falado isso 1300 anos antes. Virá um profeta semelhante a ti, escutai. A mensagem está com ele. Todos os profetas vêm dizendo, virá o Messias. Para quê? Para a gente escutá-lo. Ele que vai trazer a mensagem definitiva. E aí, eles falavam sobre isso, vê essa nuvem testifica que ele era o Messias. Em outras palavras, realmente estava consciente, seria o Messias, sabia o que faz. Ora, então, Pedro, completamente aturdido, quando viram essa nuvem e se viram cercados por ela, quer dizer, entraram na nuvem, foram tomados por essa vibração, essa sombra que a nuvem fez, quer dizer, eles não entraram na nuvem, na sombra da nuvem. E aí, nesse exato momento, eles se jogam com o rosto por terra, no sentido de adoração, de respeito, e também de
de amedrontados, né? Quando então Jesus toca neles, encosta a mão, diz: levanta-os, não tenham medo. E aí eles olham que Moisés e Elias se afastaram. E diz o texto em Lucas: e Jesus ficou só. Moisés e Elias se afastaram, foram, sumiram, e Jesus ficou só. E aí tem uma passagem que eles desceram, termina o texto, discutindo sobre o assunto e falando sobre o assunto. E Jesus diz assim: mas não comente isso com ninguém por enquanto, até que se realize o meu levantar ou a minha ressurreição. Então agora eles podem fazer a associação da ressurreição que Jesus fazia com a transfiguração que aconteceu com o Mestre. Então eu estou mostrando para vocês que todo aquele sofrimento e a morte será tragada pela vitória da luminosidade da ressurreição, da luz da ressurreição. Vocês agora viram, agora podem se sentir mais corajosos, podem suportar a dificuldade do momento que eu vou passar, e que vocês também, por amor a mim, também vão acabar passando por essa dificuldade, e depois futuramente, quando vocês mesmos, por amor a mim, como discípulos, vão também ter que renunciar às coisas do mundo e carregar a sua cruz. E por isso que eram esses três especiais. Vamos falar primeiro de Tiago. Tiago, irmão de João. Esse foi o primeiro apóstolo mártir. Daí a presença dele. Nós estamos no ano de 33, não é isso? Em 44, quer dizer, 7 com 4, 11? 11 anos. Já, né? Podemos dizer assim, Tiago seria decapitado. Foi o primeiro apóstolo decapitado no ano de 44. Como está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 2. Outro que nós temos ali é Pedro. Pedro vai receber a informação de Jesus, depois da ressurreição do próprio Mestre, que ele também iria para a cruz. Mas não agora, Pedro. Quando você estiver velho, você vai para a cruz. E é interessante que Pedro, velho, foi para a cruz e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não queria ser como seu mestre. Vede o livro ou o filme Covarde. Tem o romance e tem o livro. Todos dois maravilhosos. Agora, e João o Evangelista? O próprio Jesus, quando falou para Pedro que Pedro iria para a cruz, Pedro pergunta: e esse meu amigo aí, vai também? Ele disse: não, esse meu amigo não. Esse meu amigo, eu quero que ele fique até que eu venha. Porque muitos dos presentes vão ver a minha volta ainda nessa geração. Então João não vai para a cruz, mas passou por muito sofrimento. Eu não sei o que é melhor, né? Sei lá. Ele foi exilado na ilha de Pátio. Lá sofreu muito, né, nas minas, tendo que pegar lá o minério, e depois ele para não renunciar ao cristianismo e jogar um azeite quente nele, né? Ele teve a prova de ser queimado. E mesmo assim persistiu. Na ilha de Pátio, ele escreve o Apocalipse, depois consegue a libertação, vai para Éfeso e escreve o seu quarto evangelho. E conta isso, que ele não passaria pela cruz. Mas aí, não passaria pela cruz mesmo essa de madeira, mas passou por todo o exílio, por todo o sofrimento, etc. Quer dizer, o sofrer faz parte da vida do homem que quer seguir Jesus aqui nesse mundo, porque esse mundo é promessas. Né? Por que João estava lá no exílio? Por que ele estava passando pelo martírio do azeite quente? Por causa do amor a Cristo. Porque o homem é atrasado, é ignorante e persegue todos que são do bem. Então eles ali, agora esses três reunidos em oração, sentiram não só a presença de Jesus, mas o Mestre apanhou o que se tinha de melhor
na história da humanidade deles, judaica, pegou o representante da lei, que era Moisés, e o representante de todas as profecias que anunciavam o Cristo, e que dizia que o Cristo tinha que passar por tudo isso. Os profetas todos falaram disso. Teve um profeta que disse até que Jesus ia ser vendido por 30 moedas. Teve um profeta que dizia que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. A profecia falou de tudo em todos os tempos. Então ali estava Elias, representante desses profetas. Um outro ponto também, para representar essa coisa da ressurreição, da transfiguração, isso é um caso inédito. A Bíblia também tem um caso de transfiguração. Foi tão extraordinário quando Moisés recebeu as tábuas da lei, em que os mandamentos foram escritos nas 2 tábuas de pedra, né? Foi escrito com dedo de fogo, como diz lá a passagem, e ele ficou transfigurado, o seu rosto brilhava. E as pessoas, ao vê-lo, né, viam brilhando. Mas ele sabia que o seu brilho era passageiro. Eu anotei aqui a passagem, está no livro do Êxodo, no capítulo 39, versículo 29. Então, eles viam que ele via Moisés, ele percebia, sentia que o brilho estava diminuindo. E para as pessoas não continuarem, não perder a fé, ele botou um pano no rosto, para que as pessoas não soubessem que já estava acabando aquele brilho, né? Então essa passagem do Êxodo mostra que no caso de Jesus foi algo muito mais extraordinário, primeiro porque era o Cristo, escutaram, né? E segundo, porque é essa comparação que a Bíblia quis dizer. Um tem a glória transitória, passageira, o outro uma glória, uma luminosidade que vai ser para sempre. Um outro ponto que também é bom a gente falar é que negócio esse, uma nuvem apareceu, a sombra desta nuvem cercou os apóstolos e a sombra falou que esse é o meu filho amado, escutaram. Se essa sombra quer representar Deus, ou como fala lá o texto, o Jeová do Antigo Testamento, que é o próprio Jesus, não tem muita lógica, né? Jesus ser o amado, como se tivesse, ele é um amado de Deus e não a gente. Ora, não pode Deus, que é amor, amar mais a Jesus do que a gente. Apenas quando ele diz, esse é o meu amado, lá o texto está dizendo, é um amado, olha, especial, porque ele é o primeiro, ele é o que está mostrando para as pessoas todo o caminho para que todo mundo possa vivenciar o amor e ter essa plena correspondência de amar. Tá certo? Então aí está um amor, não que Jesus fosse especial para o pai, para uma mãe, um filho que é errado, um filho que é certo, ela ama os dois. É isso? Então, também o texto deixa isso claro. Ali no caso era especial, é um amor especial no sentido de que ele estava sendo o primeiro, que ia conduzir todos. Ele é o primeiro de muitos, olha como fala as Escrituras. Então, aqui nós temos essa passagem, a nuvem apareceu. Que nuvem é essa? E que a sombra da nuvem baixou sobre os apóstolos e eles entraram nesse estado de vibração especial. Essa nuvem no mundo hebraico, nas tradições hebraicas, se chama Shekinah. É a vibração divina, é a coluna divina, é a vibração que a gente sente em um determinado local. A gente costuma dizer que quando você está no mundo lá fora, agitado, corrido, etc., né? Então você vem para cá para dentro, faz uma oração, assiste a palestra, a vibração é diferente, entendeu? É isso, é essa vibração. Aí você depois vai lá na sala de paz, você nota que tem uma vibração diferente. É isso. E tem hora que você chega num local ou escuta alguma coisa e você fica extremamente tomado de vibração, de emoção, as lágrimas às vezes vêm, e você fala, nossa, que vibração, que coisa maravilhosa. É isso que é a Shekinah. Essa que é a vibração. E que ela pode, muito bem,
ser feita em forma ectoplásmica, no sentido de se doar energia e aparecer essa vibração em termo visível. Por exemplo, é muito comum um médium dizer assim: ah, Jorge, na hora que foi feita a oração, todo aquele nosso ambiente caiu pétalas de rosa, houve uma luz azul, ou verde, ou laranja que tomou o ambiente. Essa é a vibração. E se todos nós dermos energia, podemos materializar essa vibração, e todo mundo vê isso. Tanto que nas reuniões de materialização, o que se vê? Se vê as luzes caindo, se vê rosas caindo, se vê espíritos materializados. E ali não só tinham 2 espíritos materializados, que eram Moisés e Elias, Jesus transfigurou o corpo dele, os apóstolos estavam meio sonolentos, isso é o sono da materialização, dando ectoplasma, liberando energia com mais facilidade, daí o bocejo na hora do passe, você libera mais energia, e aí, somado isso, a vibração pode inclusive ser materializada. É o caso, então, no judaísmo, em que dizia que o povo que passou no êxodo, que saiu do Egito e andava pelo deserto, precisava de alguém para guiá-lo na frente. Quem ia? Era o Espírito de Deus, que era a Shekinah, ou melhor, a presença de Deus, uma nuvem que guiava o povo. Está no Êxodo capítulo 13, versículo 21. Então esta nuvem, que era uma coluna de nuvem, ia na frente que todo o povo via. Ora, então era um fenômeno de materialização extraordinário, e o povo ficava obediente, porque dizia assim: a presença de Deus está entre nós. Então essa é a nuvem. Só para a gente poder fazer o paralelo. Afinal, nós estamos mexendo com o judaísmo. Na materialização vai aparecer Moisés. Moisés era testemunha desta nuvem. E vai aparecer Elias, que falava dos representantes de todos os profetas, que diziam dessa presença de Deus na nossa vida. Então por isso essa nuvem. E da nuvem saiu a voz que disse: esse é o meu filho, que eu tenho um amor especial. Escutai. Não mais Moisés e Elias. Por isso que diz a passagem: e Moisés e Elias se afastando, ele ficou sozinho. Agora se entende. A missão de Moisés e de Elias ficou. É uma missão histórica, é importante, podemos nos recorrer nela, podemos ver o quantos eles falaram de Jesus, podemos aprender ainda muito, mas a palavra mesmo, que dá sentido a isso tudo, e que é concretização do que Moisés, Elias e todos os profetas falaram, é Jesus. Jesus é o final, ficou só, os outros se foram. Então essa é a imagem que agora nós temos a palavra definitiva. E Jesus fala isso para a samaritana: a salvação vem dos judeus. E aí, Senhor? Ora, e o povo sabia tanto disso, esperava tanto disso, que eu peguei uma frase da tradição judaica, está no Talmud, num dos livros do Talmud, chamado Devarim Rabbah. Devarim Rabbah. Precisamente está na terceira folha desse texto. Diz a passagem da tradição judaica: Moisés, tal como deste tua vida a Israel neste mundo, assim também no futuro, no tempo do Messias, quando eu enviar o profeta Elias, vereis os dois juntos. Eu vou reler a frase aqui, mas antes de eu reler ela, eu vou dar uma explicada. Moisés, você que deu a vida por Israel, lá no final, na época do Messias, eu vou enviar o profeta Elias, e vocês dois juntos serão vistos. Quer dizer, Moisés e Elias juntamente serão vistos. É aqui o fenômeno da transfiguração. Isso já era uma tradição judaica. O judaísmo já esperava que na época do Messias, Moisés e Elias apareceriam juntos. Só que a gente vai precisar da lição da semana que vem, porque Jesus vai dizer que Elias já veio, que era o João Batista. Mas como se ele está no plano espiritual? Mas também João já tinha desencarnado, é degolado. Mas essa é a próxima lição. E Jesus vai explicar que veio pela reencarnação. E que independente disso, os dois, para cumprir
cumprir a própria tradição judaica, se encontravam ali presentes juntos. E essa coisa da nuvem também, ela aparece algumas vezes nos momentos mais importantes da vida de Jesus. Ela aparece no momento do batismo, quando João Batista batizou Jesus, uma nuvem desceu dos céus e disse: esse é meu filho bem amado, escutai. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Depois, lá no final da ascensão, depois que Jesus ressuscitou, ele ascendeu aos céus e mais de 500 viram ele subir uma nuvem luminosa. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 9. E também tem uma passagem que fala dessa volta de Jesus. E na volta de Jesus, quando ele vier, o chamado advento de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 24, versículo 30, quando ele diz que o Filho do Homem virá na sua glória, numa nuvem, na glória, juntamente com os anjos dos céus. Muito bem. Então, em 4 grandes momentos, aparece essa tal da nuvem, que é a proteção divina. Lá na transfiguração, no batismo de Jesus, na ascensão de Jesus e no futuro, no advento de Jesus. Bom, esse era o cenário. Jesus ali transfigurado, Moisés e Elias falando com ele. O tema que falar sobre a saída de Jesus, ou melhor, o êxodo de Jesus. A palavra no original é êxodo. Vamos entender aqui primeiro o que é o êxodo. Eu várias vezes citei, está no livro do Êxodo. O que é o êxodo? Acabamos de comemorar agora, semana passada, o êxodo, que é a Páscoa. Os judeus eram escravos do Egito, tinham de sair do Egito, ou melhor, fazer o êxodo. Sair do Egito para ir para uma terra prometida. E levaram 40 anos no deserto, guiados por esta nuvem, esta coluna de nuvem, que é a presença de Deus. Então, o que é o êxodo? É a saída do Egito. Eles lá eram escravos no Egito. Agora eles saíram do Egito com a proteção divina. Está tendo um filme aí agora, o Êxodo, né? Aí todo em terceira dimensão, está aí no cinema aí. Então eles saíram com a proteção divina, tanto que tem uma passagem lá de Moisés que diz: diga ao povo, eu sou o Deus poderoso que os libertei do Egito. Diga ao povo que fui eu que libertei eles do Egito. Então o êxodo é a saída do Egito, da escravidão para a promessa da terra prometida. E eles vão peregrinar no deserto, guiados por esta nuvem por 40 anos até entrar na terra prometida. Essa é a imagem. Agora, dá uma outra imagem aqui, essa passagem. É o êxodo de Jesus. Só que o êxodo de Jesus, ele não está saindo do Egito, ele estava em Jerusalém. Ele estava na própria tal terra prometida, em que o povo sairia do Egito e ia para a terra prometida, a capital, Jerusalém. A capital de Canaã, Jerusalém. Mas agora, esse êxodo era a saída dele do mundo. É uma outra libertação. Agora é a libertação do mundo. E mais do que te libertar do mundo, é te libertar da morte. É como diz Paulo: morte, onde está a tua vitória? A ressurreição acabou com a morte. Agora foi muito bonito. Eu recebi um WhatsApp na Páscoa e eu estava comendo bacalhau, né? Tomando uma taça de vinho e um amigo chegou o WhatsApp: dia maravilhoso, o dia que a morte perdeu. Poxa, aquilo me deu assim toda uma inspiração, né? Essa é a ideia. O que é a Páscoa do cristianismo? A morte dançou, perdeu. O túmulo não foi suficientemente grande e forte para prender mais. E Jesus se libertou. E o que ele anuncia para os apóstolos? Eu anuncio que todos vocês, por
Porque quem der a sua vida por amor de mim vai salvar a sua vida. Não a vida material. Porque se der a vida, vai morrer aqui. Mas vai ter a tal gloriosa ressurreição dos filhos de Deus. O início do Evangelho de João. E Jesus deu a todos a condição, não pela vontade do homem, nem pela vontade do sangue, de se transformar verdadeiramente em filho de Deus. Em verdadeiramente um ser espiritual. Em vencer a morte. Porque aí nós vamos ter um mundo real. É a pergunta 85 e 86 do Livro dos Espíritos. Qual o mundo real? O mundo espiritual. E se o mundo material não existir? O mundo material nunca deixará de existir, continuará sempre. Qual o mundo real? O espiritual. Então, diz Paulo, Pedro agora vai começar a explicar por que ele falou essas coisas. Nós estamos aqui de passagem, como numa tenda passageira. No acampamento, você chega no acampamento, não é uma casa definitiva. Você marca lá a tenda, rapidamente, daqui a pouco você tem que desmontar a tenda e ir embora. Então você está de passagem aqui, habitando tendas passageiras, diz Paulo a Pedro. Tendas passageiras. A nossa vida é muito passageira. O que é a nossa vida? É uma palha. Qualquer hora é hora, qualquer dia é dia. Passa. Mas a vida espiritual, em que você realmente se transforma por amor, não é a vida espiritual no sentido de morrer e você vai para o plano espiritual, não. Você morre realmente, vai para o mundo, mas não é um mundo verdadeiro ainda. Esse plano espiritual não é o verdadeiro. É um mundo transitório, diz Kardec. É uma erraticidade. É um mundo de passagem, errante, que você só está de passagem lá também. Lá também você tem uma tenda, que vai ter que desmontar para montar outra aqui. E aí vai ficar naquilo que Buda chama a roda da vida, nesse mundo do samsara, quantas vezes for necessário. E as reencarnações são muito numerosas, diz o Livro dos Espíritos na pergunta 169, até você se libertar. E o que Jesus está falando é dessa libertação definitiva, quando o amor te domina e você já pode dizer que você é só amor, que você, como Deus, está unido a Ele pelo amor. Aí é a libertação, é o Espírito puro. Aí diz até o Livro dos Espíritos na pergunta 113, o Espírito puro não precisa mais reencarnar. Ali se libertou. Ora, então, o que nós temos é que diante daquela informação que Moisés e Elias passavam, que agora nós temos a mensagem maior que a do Cristo, e Cristo ficou só, aí então Pedro, ele diz o texto, sem saber o que falar, completamente encantado diante do que viu, ele diz assim: Senhor, quero dar uma ideia. Como ele antes deu a ideia, né? Senhor, não vai lá, não vai em Jerusalém, não fala uma coisa dessa, nada de procurar a morte. Ele estava resolvendo também dar uma outra ideia. Vamos fazer 3 tendas, Senhor. Uma para Moisés, outra para Elias, outra para você, porque é bom estar aqui, é muito bom estar diante dessa tua luz, é muito bom estar diante de Moisés, de Elias, ali materializado. Vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui. Jesus nem respondeu, e porque o próprio texto responde, e ele não sabendo o que dizia, sem entender a espiritualidade, mas completamente sentindo que era bom. Esse é o primeiro passo para você querer o amor. O passo quando você começa a sentir que é bom. Tem gente falando, eu não vou ao centro espírita. Aí vai lá e começa, não, mas é bom. Pô, foi legal lá, eu ouvi um treco lá, eu tal, e tomei uma palestra, as pessoas foram simpáticas comigo. Aí começa, aí daqui a pouco eu vou lá mais uma vez, eu vou, daqui a pouco, quem que eu sou espírita. Mais ou menos assim, você tem que ter um primeiro contato. E aí o primeiro contato começar a gostar. O gosto do mundo, as coisas, o gosto das coisas de Deus. Poxa, essas coisas de Deus, Senhor, essa luminosidade é uma coisa muito boa. Olha a frase do Pedro. Bom é isso, Senhor, bom é estar aqui. Vamos então fazer uma tenda e ficar morando aqui. Podemos só interpretar isso, depois ele vai falar da tal da tenda passageira, que eu já comentei, mas talvez a explicação não seja assim tão simples, porque é colocar Pedro de uma forma simples demais. Podemos pensar um pouquinho mais. Olha a cabeça dele. Vamos raciocinar um pouquinho, se não for assim, que ele nos perdoe. Mas a cabeça dele
era que Jesus não devia ir para Jerusalém, sofrer, nada disso. Podia ficar ali. E Jesus diz, não, é impossível. Essa não é a vontade divina. Passa 6 dias, 8 dias, Jesus vai lá no monte e se transforma. Elias aparece e tal. E aí Pedro pensa, ora, se ele para implantar as coisas de Deus aqui na terra, precisa passar por dificuldades em Jerusalém, precisa passar por sofrimentos, por perseguições, traições, cruz, morte. Poxa, vamos aproveitar, já que ele está todo em luz aqui. Moisés também está em luz, Elias também está em luz. Vamos fazer 3 tendas e chamar o povo. Literalmente o povo vai ver a verdade. E o povo vendo a verdade, ele não vai precisar passar por nada disso. Tá certo? Foi uma beleza a estratégia dele. Uma beleza. Porque o povo adorava essas coisas da tenda. Até hoje, no judaísmo, tem a festa das tendas. O que é a festa das tendas? Como eles saíram do Egito e foram para a terra prometida, e esse espaço no deserto levou 40 anos, eles volta e meia tinham as festas das cabanas, ou a festa das tendas, em que eles construíam tendas, literalmente saíam de casa e iam com a família viver em tendas, em grupo, porque não só uma família, mas outras se juntavam para viver ali naquela tenda e comemorar aquela festa, uma das festas tradicionais, junto com a da Páscoa. Então, ali eles comemoravam em tendas a lembrança em que quando eles viviam no deserto, estavam reunidos, e as tendas são montadas em volta do centro, que é Jerusalém, onde está a presença de Deus, que antigamente não tinha o centro de Jerusalém, ou melhor, não tinha o templo, mas tinha a coluna de Deus. E as tendas, como eles viviam no deserto, vivendo em tendas com a coluna no centro, Deus era o centro daquele povo. Então, quando eles constroem as tendas na festinha, lá para lembrar, é uma recordação naquela época que eles eram guiados por Deus. Agora estava ali a presença da divindade. A nuvem fala, é o meu filho, escutai. Ah, ele está em luz, Moisés está em luz, Moisés que ele segue há 1500 anos. Ah, Elias que ele segue há 700 anos, eles em luz. Se a gente botar eles para habitar em tenda, o povo vem aqui, o povo vai ver isso, o povo vai te aceitar. Pronto, está resolvido. Se fosse assim tão fácil, porque o fenômeno espírita está no mundo desde que é mundo e o homem ainda não aprendeu a mudar. E materialização por materialização já teve muitas, inclusive Jesus deixou o túmulo vazio, sem a presença de sangue nem de cinza, nem com a placa que jaz, e ainda não se segue Jesus. E não vão dizer que são os muçulmanos, alguns muçulmanos que estão matando os cristãos, porque cristãos na África estão matando os muçulmanos. Se fenômeno adiantasse, a única coisa que adianta não é o fenômeno. A coisa mais bela, a maior luz, o maior sacrifício é quando você ama. Fenômeno por fenômeno, já teve gente que viu tanto, continua aí. Eu dizia para um amigo agora, para o nosso Luizinho, que ontem eu terminei mais uma biografia especial da Madame Blavatsky, Madame Helena Petrovna Hans Blavatsky, que é a criadora da Sociedade Teosófica e da Doutrina Secreta, né? São 1.600 páginas de profundidade, unindo o Oriente com o Ocidente, onde que fala da origem do homem, da evolução, da reencarnação, etc. Ora, e no final da vida, faltando 2 anos para ela desencarnar, tomada de doença, as pessoas iam na casa dela, ela escrevendo o livro mais importante que a Sociedade Teosófica publicou, que é a Doutrina Secreta. As pessoas iam lá para dizer, quero ouvir um barulho. Pode fazer um sino tocar. Ela doente, problema renal, os médicos desencanavam, diziam, não pode durar uma semana, e já estava 2 anos. Com dificuldade para andar, reumatismo violentíssimo, ela com toda a paciência, recebia as pessoas, das 7 da noite até meia-noite, 1 hora da manhã,
E as pessoas queremos ver um barulho, aí ela fazia um barulho. Aquela mesa, aí a mesa fazia pá. Outra vez, pá. 3 vezes, pá, pá, pá. Agora pode ser naquele armário? Pode ser um barulho no espelho. Aí depois as pessoas iam embora, ninguém lia doutrina secreta, ninguém aprendia a mudar de vida. Ainda escrevi no jornal contra ela, fui lá, olha, não acreditei, deve ter alguma coisa, algum objeto, alguma coisa que fica debaixo da mesa. Eu fui lá, virei, então eu não vi nada, mas deve ter alguma coisa. Ela deve ser falsa. Escreveu no jornal e tal. Então, fica aí essa ideia, né? Eu sempre gosto de contar nessa passagem um caso interessante de um homem que foi no Chico Xavier e viu coisas maravilhosas, fenômenos de materialização, como Moisés e Elias, né? Guardando as devidas proporções, espíritos materializados e tal. E ele viu isso tudo e acreditou perfeitamente naquilo tudo e gostava do Chico Xavier. Mas o que ele gostava mesmo é corrida de cavalo. Em Belo Horizonte ele ia lá para o hipótese, estava torcendo para a corrida de cavalo. E lá apostava, né, a grana dele lá e perdia, ganhava, aquelas coisas todas. E os amigos chegavam e diziam, né, qual é o número que vai dar? Eu falei, não sei, eu vou apostar então. Pergunta os espíritos. Ele, não, os espíritos não falam isso. Os espíritos são de luz, não se metem em número de corrida de cavalo. E os caras dizem, porque esses espíritos são mentirosos. Ele dava um soco no cara e jogava o cara lá embaixo. Ele viu tanto essa coisa, mas ainda batia nos outros, ainda brigava por causa da espiritualidade. Como tem tanta gente brigando por causa de religião. Se esse aqui ainda tem uma cara de engraçado, né? Mas não deixa de ser livre, né? Ora, então, nós estamos vendo que não era isso que ia transformar as pessoas. As pessoas vão ver Moisés, luz, Elias, luz, Jesus, luz. Eles dizem, e aí? Depois do 3º, 4º dia, tudo igual. E Jesus dizendo, agora vocês vão trabalhar, vocês vão amar, vocês vão ter que perdoar, vão viver em fraternidade, cuidar dos velhos, das crianças, dos jovens, e aí, dos doentes, respeitar um ao outro. É isso que aí é o amor. E aí será que as pessoas vão querer? Vão dizer, fica com a luz para lá que eu vou voltar para a minha vida. Vou voltar para a corrida de cavalo, vou voltar para o meu vinho, vou voltar para a minha farra. Deus, fui. Porque essas coisas não entram nas pessoas. É um processo de maturidade. Não é para quem quer. É um processo de evolução. Então o fenômeno ajuda para dar um primeiro despertar. Bom é estar aqui, Senhor. Mas vamos ficar só por aqui. Não vamos encarar sofrimento, não. Vamos ver se o povo quer mudar só com a gente aqui. Olha que Pedro, a proposta de Pedro. Jesus não responde. Eles saem discutindo sobre esse assunto e o mestre vai dizer para eles não falarem desse assunto. Porque se eles mesmo ainda não entendiam na sua extensão o que estava acontecendo, porque mais tarde Jesus vai aparecer para Pedro, agora ressuscitado, vai dizer, Pedro, tu me amas? Ele diz, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes, para colocar, introduzir o amor na vida de Pedro, para mostrar que o importante é o amor. Só tem significado a cruz com amor. Não adianta você ir para a cruz e lá reclamar. Não adianta você ir para a cruz e lá não perdoar. Não adianta você ir para a cruz e lá não irradiar um olhar de amor para a humanidade. Então o importante não é a cruz, é o amor. Não é ser valentão, não é ser herói, eu vou lá, eu agora. Tem um caso de suicídio, Cristian, que você pesquisou comigo, eu só queria te lembrar, te recordar aqui, é que o sujeito foi lá, brigou com a namorada, e com a noiva, que ele já ia casar, já estava dormindo, já estava comendo na casa dela, porque para economizar o casamento, e aí tiveram lá uma briga fútil. E ele falou, vou embora daqui, não volto mais. Quando chegou em casa, botou a cabeça no travesseiro, que bobagem, né? Vou casar com ela, vou lá falar com ela não quis mais abrir a porta. Ele foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ela não mais abriu a porta para ele. Como ele era sapateiro, andava com a faca dele de arrumar sapato, né? Que os sapatos manuais naquela época, né? Ele ali, então, desespera aí, então você vai ver, pegou a faca e se matou. Mas não foi por amor. Foi simplesmente, mas você vai ver. Não tem essa de vai ver. Então não é a cruz pela cruz. Só tem um significado a cruz quando o amor chega antes. É o amor que dignifica a cruz, não é o contrário, não é a cruz que vai te levar ao amor. Muitos foram para cruzes. Tem uma vez só que 6.000 foram crucificados. Veja o filme Espartaco.
o escravo libertador, né, de Roma, que queria libertar Roma e que queria acabar com a escravidão em Roma. E daí? Ele pediu para a cruz, porque ele foi lá feliz na cruz, é ruim, duro, pagando forte. Tiveram de espancar muito ele para ele ir para a cruz. Então é uma visão diferente. Aí Jesus desce com eles, vamos continuar a nossa caminhada. Não conte para ninguém até eu ressuscitar eles. Aí sim vocês falam para o mundo. E aí vamos começar essa nova etapa em que vocês agora vão mostrar que são testemunha disso. Por isso que, passado um tempo, Jesus volta ao plano espiritual, faz a sua ascensão. Pedro começa a pregar, funda a igreja do Caminho, funda a igreja de Jope, funda a igreja de Antioquia. E ele vê que com muitas igrejas, que seria interessante ele usar pessoas como Marcos, que era seu parente, para ditar texto em forma de carta, para que as cartas pudessem chegar a esses cristãos, já que a distância dificultava toda hora estar presente. Então ele resolve escrever as cartas. E ele escreve pelo menos mais cartas, mas 2 estão registradas no Novo Testamento. Entre os 27 livros do Novo Testamento, 2 são cartas de Pedro. E na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, nos versículos 17 e 18, diz lá: o Senhor, quando lá no Monte Santo se transfigurou. Aí ele vai ser o quê? Ele mesmo depois vai contar para os seus seguidores, os seguidores do cristianismo novo que estava começando, aquilo que ele viu. E como é que ele chama o Monte Tabor? O monte que aconteceu, esse Monte Santo. Aqui nós temos que fazer uma parada. Observe. Por que nós sabemos que o monte é o Tabor? Porque lá tem 2 montes que se prestariam para isso. O Tabor e o Hebron. Esses eram os 2 montes. Mas havia 2 escritores do século 3 e 4 do cristianismo. Um é do século 4, depois do século 4, que é Cirilo de Alexandria e São Jerônimo, tão conhecido, que inclusive traduziu a Bíblia. Eles escrevem que o local que eles sabiam por tradição, porque os primitivos falaram, era no Monte Tabor. Por isso que ficou a tradição de que era no Monte Tabor, que fica a 16 quilômetros de Cafarnaum, da onde que era a casa de Pedro, onde que Jesus começa a sua pregação. E do Monte Tabor, subindo o Monte Tabor, você tem toda uma grande e bela visão da Galileia. Se vê Nazaré, se vê Cafarnaum, se vê Magdala. Então você tem uma boa visão. E foi de lá, deste monte, que ele fez então a sua transfiguração. Mas aí, ser chamado de Monte Santo, mais tarde por Pedro, é que a gente precisa fazer uma reflexão. Foi no Monte Tabor ou foi no Monte Santo? E aí vocês poderiam dizer, mas é Monte Santo, porque como ali aconteceu uma coisa extraordinária, que foi a transfiguração de Jesus com a presença de Moisés e Elias, aquele monte ficou santo. Ora, nós sabemos que não é da tradição judaica ficar reverenciando um local. Os judeus, eles não seguem imagem, além de não seguir imagem, não seguem nada de escultura. O primeiro mandamento de Deus, não criar imagem em nenhuma escultura do que está no céu, do que está na terra, do que está abaixo no mar. E então tinha essa coisa assim do lugar santo. Aqui nós temos que fazer uma outra explicação. Nós contávamos aqui que dos 3 que estavam lá no monte, Pedro, Tiago e João. Tiago foi o primeiro a ser degolado. Pedro depois vai ser crucificado, mas João não foi crucificado. Apesar de passar pelas dores, não foi martirizado assim, não morreu pelo martírio. Ele vai ser martirizado, mas vai morrer de morte natural. Com 100 anos, cerca de 100 anos, vai morrer de forma natural.
E aí, nessa mesma passagem que Jesus está falando do discipulado, nós dizemos aqui que tem que me seguir, renunciar a si mesmo, carregar a sua cruz. Ele também dizia assim: porque alguns dessa geração vão ver a minha glória, a glória do Filho de Deus. Alguns. Olha, e aí nós temos que, no caso de João, ele vai ser preso, vai ser exilado na ilha de Pátio, vai passar pelo martírio do azeite quente, mas depois vai se libertar. E ele vai escrever o Apocalipse. E no Apocalipse, começa assim o Apocalipse, que ele sai do corpo e vai aonde está o Cordeiro, vai ao plano espiritual, aos céus, aonde está o Cristo. E lá ele vê a glória toda especial, vê a cidade dos céus luminosa, resplendorosa, encantadora. E o Cristo fala com ele e diz para João: o que você lê, vê, escreve. E aí ele escreve o Apocalipse. Ora, então nesta mesma vida, ele vai estar com Cristo em luz. Mas ainda tem só mais uma pequeno comentário. Eles estão ali na glória, na luz divina, a luz fala, vem uma voz e diz: esse é meu filho amado, escutai-o. E acontece algo interessante. Moisés e Elias se afastam e somem. E diz que só ficou o Cristo, somente o Cristo. Esse é o resultado das grandes meditações que se falam no Oriente. Quando tudo some e só fica o Cristo em nós. Esse é o resultado de todas as yogas, de todas as meditações, de todo o processo evolutivo. E a coisa mais difícil é você renunciar coisas. Por isso nós dizemos que uma renúncia é difícil. Então há um santo na Índia, um dos mais extraordinários no final do século XIX, chamado Ramakrishna, em que ele chegou num processo de grande iluminação. E ele seguia a deusa Kali, que é uma forma feminina da divindade. E agora ele precisava romper aquilo tudo, mas romper de tal forma e chegar a uma plenitude do amor que não tinha mais a forma da deusa Kali. E ele então continuou no esforço da sua meditação para que aquela forma deixasse de existir. Ou melhor, agora só tinha um alvo na vida dele: Brahman interior. Só tinha algo que existia, que nós falávamos na nossa linguagem: só o Cristo. Por isso que também, e essa é a grande glória que se tem, não é só de servir a humanidade, mas é, antes de tudo, de você encontrar o Cristo dentro de você mesmo. E aí, quando você encontra o Cristo dentro de você mesmo, tudo mais some. Some no sentido de não deixar de existir, mas de não ser o valor da sua vida. O Cristo passa a ser o grande um, e o resto é tudo zero. Ele é o grande um. Essa é a grande realidade. O um é que dá significado para o zero. Toda vez que você bota zero antes do um, o um continua existindo, mas você desvaloriza ele. Toda vez que você bota zero depois do um, o um continua existindo, mas você valoriza ele. Então não é que as outras coisas vão embora, essas outras coisas continuam existindo, só que o valor é um. É o um que dá valor a outras coisas. Então, eu falava aqui no início da palestra, não é que nós não vamos mais ter Moisés e Elias, é que agora com Cristo nós vamos entender melhor, dar valor, significado, entender dentro do mapa da história o significado da mensagem de Moisés e Elias. Assim, quando você descobre o Cristo em você mesmo, o Cristo só e o único como a sua única realidade, como valor da vida, o resto passa a ser valorizado, porque você compreende as coisas como elas são.
e elas não mais te dominam. Aliás, o que domina na tua vida é Cristo. Por isso que diz o Evangelho: amar a Deus com toda a mente, com todo o coração e com toda a força. Quando há esta perfeita unidade, você descobre que é um. Diz Cristo: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E diz Paulo na carta aos Gálatas: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. E tem mais. Eu e o Cristo somos um. Já não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Pontinho, pontinho. E morte é lucro. Muita paz, fique com Deus.